Feriadão, rapaziada, e vamos trocar uma ideia sobre John Textor. É um cara que eu sei que é impopular falar isso, mas é um cara que eu gosto não gostando, sabe? Algumas coisas dele eu gosto, outras eu acho meio esquisito. Mas vamos trocar uma ideia hoje sobre isso. Peço pra você deixar o like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações. E eu tô divulgando pra vocês aqui a Jornada do Investidor, que agora é uma parceria com a Zero Markets Brasil. Se você trampa, cara, você sente ali dificuldade de investir, vê que você está trabalhando e não sai do lugar, eu acho que aqui você pode colher boas informações sobre isso e fazer a diferença para a sua vida. A gente vai na contramão, né? Enquanto muita gente está divulgando para vocês aí coisas para você perder seu dinheiro, eu tenho insistido no caminho inverso. Situações que possam fazer você ganhar dinheiro e aprender sobre investimento, aprender conteúdo para aprendizado, tá bom? Não é recomendação de investimento direto, e sim de conhecimento. Vem aqui na Jornada do Investidor, que eu tenho certeza que você vai gostar. Vamos trocar uma ideia sobre a declaração do Textor aí. Ontem à noite eu fiz um vídeo de 4 minutos, tem um vídeo do Textor, de 16 minutos. E eu não achei que ficou muito bom, cara. Então eu voltei aqui para fazer um melhor, tá? Primeiro, cara, me admirou um pouco a postura dele. Lógico que eu quero ver o Danilo vestindo a camisa do Palmeiras, mas eu acredito que o atleta, quando ele fecha com o clube, ele precisa ter o respeito pelaquela camisa. E foi uma declaração que pegou muito no Botafogo e pegou aqui no Palmeiras. Mas aqui no Palmeiras, por toda essa guerra de narrativa, essas coisas que estão acontecendo, a declaração da Leila no podcast ficou de segundo plano. Essa situação do John Textor não pegou do jeito que deveria pegar. Claro que algumas páginas comentaram, alguns canais comentaram sim, mas eu senti o Danilo mais próximo agora. Não necessariamente do Palmeiras, mas realmente de uma venda. A gente vai se atentar aqui no React, o momento que ele fala do Cherki e dá a explicação ali que ele afastou e que se precisar afastar um dos melhores jogadores do mundo, eu vou fazer. Eu vou afastar o jogador, mas eu não vou perder a instituição. É isso mais ou menos que ele quis dizer. E cara, eu acho que ele tem verdade. Vocês vão perceber ali durante o react que eu fiz ontem de madrugada, que tem processo, que tem fundamento. Só que agora tem um preço. Me parece claramente que ele vai esperar uma situação da Europa, e se ela não vier, ele me parece tranquilo a negociar com o Palmeiras. No momento que o Textor estava brigando por campeonato, o Palmeiras era um inimigo. Depois que o Palmeiras comprou o Barbosa, comprou o Marlon Freitas, me parece que a visão do Textor sobre o Palmeiras, ela muda. Ela começa a entender que talvez hoje o Botafogo é um Newcastle, o Palmeiras seja o Arsenal. Mais ou menos isso. Ou seja, é um caminho natural os jogadores do Newcastle querer pular pro Arsenal, ou querer pular pro City, ou para outro time, pro Liverpool. Entenderam mais ou menos? E eu acho legal a gente se atentar a isso aqui, trazer um conteúdo só de futebol para você que acompanha aqui o canal, porque, né, já deu ficar respondendo palhaço aí. Tem uma hora que cansa ficar alimentando esse circo de quem produz muito pouco sobre futebol. Veja o meu react, veja se você concorda e bora para uma conclusão depois, tá? Não tem que vender, eu enterro a carreira de um jogador antes de comprometer o meu clube. Cara, o caso do Danilo, pra mim, é assim, como que eu vejo, tá? Eu vejo que tudo que ele abordou, não só isso aqui, deixou o Danilo mais próximo do Palmeiras, na minha opinião. Então eu tô colocando a minha opinião antes da gente escutar ponto a ponto. E se, caso a precificação do Danilo debatida for isso mesmo, o Palmeiras não teria nenhum motivo pra não comprar. É quase assim, é uma obrigação de compra, caso não venha algo da Europa, né? Vamos escutar juntos aí. Peço pra quem tá chegando deixar o like, compartilhar o vídeo. Isso ajuda muito o nosso canal. Bora lá? Look, he pulled himself out of a number of games, right? Has the story been reported around here pretty well? And this is why you need a football owner. This is why you need an owner. When a player does that, the pride of the organization, the health of the organization, the respect of the organization, how you handle that is going to determine how every other athlete sees you and behaves in the future. So in the case of Danilo, he's a brilliant young kid. I love him. I do feel I have a warm relationship with him. But he needs to understand, you are here. We paid a lot of money for you. We signed you when nobody else would. We helped you rehabilitate your
Esse é um ponto. Realmente, se você analisar aqui, ele tem razão. Porque veja, qual que era o impeditivo para o Palmeiras ter ido contratar o Danilo? O Palmeiras não quis pagar o preço da recuperação, cara. O Palmeiras talvez, por conta da questão do Paulinho, ficou com receio de repatriar outro jogador que pudesse estar com um problema grave e aí não só ter um, como 2 problemas. Isso para mim ficou muito claro. A questão não era o que o Danilo valia, era sim o risco que ele poderia trazer para a operação da compra, certo? Seguir. Ankle. We recruited you to introduce you to the son of the national team owner. You're now on the national team. You're featured in the national team. And you don't pull yourself out because you want to preserve the right to go to Palmeiras or go to any other club. You have to play for us. You have to honor your duty and your loyalty to the organization that risked everything for you when nobody else would. And you try to work that out with the athlete. But if he pulls himself out, tries to force his way out, and says he wants to go to Palmeiras, you put him on the bench, you never play him again. Doesn't matter how good he is, doesn't matter how much... Cara, eu tenho que ver os dois lados aqui, tá? Eu acho que ele tá certo. Porque se ele forçar uma saída pro Palmeiras, o que a gente gostaria de ouvir, por exemplo, ó, pensa assim, um atleta que a gente gosta muito. Vai, vamos pensar um atleta que a gente gosta muito, mas não é, talvez, o principal jogador da equipe hoje, porque chegou recentemente. O Marlon Freitas. A gente gosta muito do Marlon. E aí o Marlon força uma saída pro Corinthians. Cara, o que a gente quer ouvir de quem preside é isso aqui. Ah, você quer ir pro Corinthians? Vai ficar no banco, não vai jogar. Então até aqui, cara, eu tô 100% alinhado com o que ele tá falando. Apesar de querer o Danilo aqui, eu entendo que o Botafogo é o dono do jogador hoje. É o dono do passe, né, no caso. Então é como na vida fora do futebol, cara. Não consigo discordar. Queria muito saber a opinião de vocês, tá? Se vocês pensam diferente. Eu aqui não consigo discordar. Também não sei se ele já pagou o clube. Ele disse que sim. Pagamos muito dinheiro. Então eu não sei se ele já pagou o Nottingham Forest. Mas pela forma como ele tá tratando aqui, parece que sim, né? The fans want to see him on the field. You put him in the loft. You follow the rules. You tell him to train with the B team. And you keep him there. Until you end up getting the deal that you deserve. The respect you deserve. Now... an athlete needs to know that an owner is just crazy enough to do the impossible. That an owner can stand in front of the fans while they're throwing bottles at him. They all want to see him on the field, and they're all going to blame the owner that it's the owner's fault. You need an owner that's strong enough to deal with this, that knows how to deal with this, so it never happens to you again. And proof is in the pudding. Ryan Cherky, one of the greatest players in the world right now. We've seen him at Manchester City. He did this to us. He wouldn't sign a contract. He had a release clause. It was a verbal, it was a half-written, it was a $15 million release clause. We had paid I don't know how much money to develop his career, and he was trying to get out on a free transfer so his agent could make a bunch of money and he could get a huge signing bonus. Acabou saindo por um valor barato, né? Mas o que ele fala aqui é que não queria ver, não render nada no processo da venda, né? No caso do Cherki aí. Habilidoso, joga muita bola o francês. So what did I do with Ryan Cherky? Please check it out. I put him in the loft. I made him train with the U23 team. And I stuck our best player, maybe one of the best players in the world, to train with the U23s until he's begging me on his phone. Boss, let me train. These players want to play. They will listen to their agents to do these stupid things like Danilo did until they're not playing. And so that's what I did with Ryan Cherky. What did he do? He then signed a long-term contract, and I sold him for $35 million, not for 15. Now, 35 wasn't enough. You should have gone for more, but he did have a release clause, so I was a bit bound. De 35 para 15 é melhor 35, né? Mas pro jogador que ele foi uma venda ruim, ainda assim. Mas já melhor que 15. But I turned a $15 million release clause that almost turned into a free transfer, total loss, into a very difficult negotiation with an athlete. So ultimately he buckled, he signed a contract, and we made 35 million euros on him, and now he's at Manchester City. So Danilo needs to respect his commitment to this club. I signed him when nobody else would. He should have never pulled himself out of those games, and if I was in command when that was happening, that would not have happened.
No, he's under contract. I don't have to transfer him. I will bury an athlete's career before I compromise the interests of my club. I will burn the best athlete in the world to save my club. The 25 million, the 30 million, whatever the number is, it's not worth losing your club. So what's going to happen now with the social club running it? Yeah, they'll buckle. You know, he'll end up at Palmeiras if it's up to them. Rapaziada, que não é só isso, né? Esse aqui é um trecho. Então, meus amigos, há caras que são mal necessário aqui pro futebol, entendeu? Eu não concordo com tudo que o Textor faz, tudo que ele fala. Algumas coisas sim, por exemplo, quando ele falou do padrão das câmeras do VAR, eu acho que em meio a toda aquela confusão tinha fundamento abordar aquilo, até porque até agora a gente reclama muito do VAR. E tá aí, rapaziada, eu acho que o Danilo tá próximo. De verdade, Danilo Cícero não vai chegar nele, tá focado numa Copa do Mundo. Se isso aqui chegasse nele, eu vou torcer contra ele na Copa, porque aí o preço dele não dispara. Eu espero que o Ancelotti use pouco ele, mas naquele momento que ele fala, apresentei ele ao filho do Ancelotti, pra hoje ele tá na seleção, não sei o que lá, eu acho que o Ancelotti vai usar ele bastante, infelizmente. Então, a chance dele vir pra cá e nos ajudar nessas conquistas que a gente precisa, Campeonato Brasileiro, quem sabe de mais uma Libertadores da América, o Danilo seria fundamental. E dá pra sentir que ele quer jogar aqui, né? Porque o Textor admite isso, né? Forçar a saída, etc. Ou ele já fez isso, ou ele sente que ele pode fazer, né? Pós-Copa, vai ficar uma situação difícil, porque quando o atleta não quer estar ali no ambiente, só cabe ao clube vender. E caso não chegue proposta, acaba sendo o Palmeiras. Queria saber a sua opinião por um todo. Um bom feriado pra vocês. Estou gravando aqui antes de treinar e o vídeo tá subindo pra vocês de noite. Um abraço pra cada um, tamo junto e até a próxima.